Exercício 15, parte 1, relativo ao cálculo de diagramas de esforços em estruturas tridimensionais. Exercício integrado no programa da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas. O exercício consiste em, para a estrutura tridimensional representada na figura, em que todas as barras apresentam um comprimento de 2 metros, se calculem as reações de apoio no sistema de eixo global, se traça o diagrama de corpo livre de todas as barras e se traça os diagramas de esforços nos sistemas de eixos locais, também eles fornecidos no enunciado. Dada a dimensão do problema e procurando reduzir a duração das apresentações, a resolução é aqui apresentada em 3 partes distintas, correspondentes a cada uma das alíneas. Ou seja, neste primeiro módulo é apresentado o cálculo das reações de apoio nos sistemas de eixo global x, y, z. Na parte 2 será apresentado o traçado dos diagramas de corpo livre de todas as barras, finalizando-se a parte 3 com o traçado dos diagramas de esforços. Quanto à metodologia de resolução, portanto, sendo uma estrutura tridimensional, há que ter em atenção as principais diferenças destas estruturas face às estruturas planas, em que, designadamente, no facto de o número de equações disponíveis passarem agora a ser 6, em vez das 3 das estruturas planas, e que o número total de forças de ligação entre os diferentes elementos, quando se partem e se procuram isolar da estrutura, também eles são 6, ao contrário das estruturas planas em que são também apenas 3. Para a resposta à linha A que se pretende, importa ter presente que o cálculo das reações de uma estrutura só é possível se a mesma for globalmente isostática, pelo que importa iniciar, como é natural, a análise da estrutura pela sua estatia. Caso a estrutura seja isostática exterior e globalmente, o cálculo das reações é direto, bastante estabelecer as equações de equilíbrio global, de forças e de momentos, e, portanto, a solução resulta fácil e imediata. Caso a estrutura seja globalmente isostática, mas hiperstática exteriormente, aí a resolução apenas é possível recorrendo às equações excedentes internas, dado que a estrutura inevitavelmente será hipostática interior, havendo que a decompor em partes e efetuar os equilíbrios mais convenientes por forma a determinar as reações. Passando então à análise da estatia e começando pela análise da estatia exterior, a estrutura sendo tridimensional, fazendo a análise dos apoios, concluímos que no apoio A a estrutura tem um apoio móvel, o que introduz uma reação vertical segundo Z, que designei por RZA. Tem em E um apoio fixo, que irá introduzir 3 reações de apoio, uma segundo X, outra segundo Y e outra segundo Z, aqui representadas por digamos assim, forças que admito serem segundo as direções principais, ou seja, positivas com a direção dos eixos atribuídos. E, finalmente, temos no apoio D mais 2 apoios móveis, um segundo Y e outro segundo Z, que irão introduzir mais 2 reações nestes apoios. Portanto, ao todo temos 6 reações, sendo numa estrutura tridimensional 6 as equações de equilíbrio, então 6 menos 6 dá 0 e conclui-se facilmente que esta estrutura é exteriormente isostática. Passando à análise da estatia interior, sendo a estrutura composta por um elemento, digamos assim, único, ou seja, uma estrutura arborescente, sem malhas fechadas, ela é inevitavelmente uma estrutura interiormente isostática, de onde, sendo exteriormente isostática e interiormente isostática, ela é globalmente isostática e conclui-se assim que a determinação das reações de apoio resulta direta, bastante para isso, proceder às 6 equações de equilíbrio global, 3 em forças e 3 em momentos.
Portanto, sendo 6 as equações de equilíbrio a mobilizar no espaço, o cálculo das reações em estruturas tridimensionais tende a ser, obviamente, mais complexo e obriga a algum critério na forma de atacar a resolução. No início, eu aconselho sempre a adoção da seguinte metodologia. Primeiro, a representação da estrutura nos 3 planos em análise, o plano XY, o plano XZ e o plano YZ, incluindo neles, ou nestas representações, todas as ações atuantes, bem como todas as reações, e assumindo para estas sempre o sentido positivo dos eixos. Depois, sei que a representação dos 3 planos possibilita uma mais fácil avaliação dos momentos, já que os momentos em Z são avaliados e representados no plano oposto, ou seja, em XY, os momentos MY em XZ e os momentos MX em YZ. E, portanto, aparecendo nestes planos apenas uma vez. Finalmente, as forças segundo um dado eixo, ou seja, por exemplo, as forças segundo x, aparecem obrigatoriamente em 2 planos XY e XZ, possibilitando a verificação que nenhuma componente dos momentos que geram é esquecida e, ao saber que aparecem em 2 vezes, obrigatoriamente, sei também que não me estou a esquecer ao representá-las e ao garantir que as represento 2 vezes, que não me estou a esquecer de nenhuma das suas componentes e de nenhum dos seus efeitos. Quanto à análise dos diferentes planos e a escolha dos que possibilitam um cálculo mais facilitado das reações, aí será em função das variáveis e da forma como elas depois se distribuem que se decidirá que contas fazer ou que equações estabelecer. A listagem de todas as reações a acompanhar, digamos assim, esta representação permite e dá maior garantia de que não estou a esquecer-me de nenhuma das suas componentes e, portanto, numa primeira fase, aconselho a que se proceda desta forma, como irei apresentar, ou seja, garantindo de alguma maneira cuidado e a certeza de que tudo está a ser incluído e tudo está a ser tratado. Finalmente, e porque isto é, digamos assim, a regra de ouro do cálculo de estruturas isostáticas, é que todas as soluções e em todas as partes temos de garantir o equilíbrio da solução obtida e a verificação do equilíbrio global será sempre uma garantia e uma certeza de que os cálculos que se foram feitos estão certos e, naturalmente, nos dão confiança para o que vem, o que terá que ser feito a seguir, tendo-se certeza de que estará bem resolvido. Então, começo por uma apresentação que eu sei que será sempre discutível da compreensão espacial da estrutura. A estrutura, ao ser representada num plano, como está aqui neste instante, ao ser planificada, mas sabendo que é uma estrutura tridimensional, obriga naturalmente a um exercício mental de compreensão de como é que ela se desenvolve e eu aconselho sempre, numa primeira fase, a representação desta mesma estrutura no sistema de eixos X, Y e Z e procurando, de alguma forma, dar-lhe a volumetria e compreendendo como é que ela se distribui, quer em termos digamos assim, das tradicionais elementos dos projetos de engenharia civil e de arquitetura, que são através da execução dos alçados principal e lateral e da planta, que de alguma maneira me fornecem toda a informação e me permitem mentalmente compreender como é que a estrutura funciona. E, portanto, cá está, eu sei que esta estrutura vai estar obrigatoriamente inclusa num quadrado de 2x2 em planta, e como tal eu já ali o estou a representar. Esta estrutura, além de estar inclusa neste quadrado de 2x2, tem 3 níveis de altura, portanto, desde o nível onde está situado o nó A, ao nível intermédio onde está
a barra BE e, finalmente, um terceiro nível, onde temos a barra CD. E, portanto, a estrutura estará inclusa neste paralelepípedo, digamos assim, em que a barra AB estará na origem dos eixos, a barra BC estará por cima desta barra e, portanto, segundo o eixo dos Zs. Depois temos a barra CD no topo, segundo o eixo Y. E, finalmente, a barra EB a meia altura e segundo o eixo do X. Isto permite-me, agora, tendo compreendido ou tendo percebido como é que a estrutura está espacialmente, vai-me permitir esta construção, eu desenhar qual é o meu alçado ZY, ou seja, o meu alçado principal, que estaria, portanto, é a minha vista, como é que eu vejo esta estrutura se estiver na ponta do eixo do X, no infinito, digamos assim, como é que eu observo a estrutura, o que é que eu vejo, e, portanto, vou chamar ao alçado ZY o alçado principal desta estrutura, vou chamar ao alçado XZ o alçado lateral, que é como é que eu visualizo esta estrutura se estiver no extremo do eixo Y, e, finalmente, vou chamar-lhe a planta XY, que é a vista de cima, da ponta do eixo dos Z, de como é que eu veria esta estrutura. E agora, o que vou passar a fazer a seguir é desenhar estas três vistas, alçado XZ, XZY, alçado XZ e planta XY, e será com base nela que eu vou representar a estrutura e todas as ações que nela atuam, bem como todas as reações que eu vou ter de calcular. Então vejamos, alçado YZ, alçado XZ e planta XY. Claro que este alçado YZ corresponde, portanto, à vista do eixo do X e, portanto, eu verei é como se fosse uma planta, entre aspas, no plano YZ, é o tal alçado. A mesma coisa com o alçado XZ e a mesma coisa com a planta XY. E, portanto, a vista do alçado YZ a estrutura será vista desta forma. Chamo a atenção que representei como um apoio fixo em D, já que a estrutura verdadeiramente tem um apoio móvel segundo Z, que impede o deslocamento segundo Z, e tem um apoio móvel que impede o deslocamento segundo Y, e, portanto, se o deslocamento segundo Z está impedido e o deslocamento segundo Y está impedido, é equivalente, para efeitos de simplificação de representação, a um apoio fixo nestas duas direções. E temos em A um apoio móvel, também está representado. Não é visível nesta vista a barra BE e, portanto, não estão representados, e por isso, nesta vista, nada relativo à barra BE. Depois temos o alçado XZ, no qual é visível o apoio fixo E e, portanto, que nesta representação serão visíveis apenas duas das suas reações, a reação segundo X e a reação segundo Z. Temos o apoio móvel em A e temos um dos apoios visíveis do apoio D, que será o apoio segundo Z, não sendo visível o apoio segundo Y, digamos assim, nesta vista. Finalmente temos a planta XY, e nesta planta XY é visível o apoio E é visível o outro dos apoios móveis de D, que é o apoio segundo Y. E, portanto, em termos das vistas, está tudo tratado, devendo agora nós passar à representação nestas três vistas, às ações que atuam, e são três, é uma carga uniformemente distribuída, uma carga triangular também distribuída e uma força concentrada em D. E então vejamos, portanto, a carga, quanto às ações, a carga distribuída de 4 kN uniformemente distribuída na barra BE
é visível na planta XY e, naturalmente, é também visível no alçado YZ. E, portanto, apresento ali a sua resultante, porque ali, agora, em termos de vista, só se vê a sua resultante, e a sua resultante será de 4 vezes 2, 8 kN, e, portanto, é o equivalente a uma força concentrada de 8 kN a meia altura. Temos depois a carga triangular. A carga triangular aparece no alçado YZ. Esta carga triangular é visível na plenitude neste alçado YZ e, naturalmente, vai ser visível como uma força igual à resultante, e a resultante será o valor máximo de 3 vezes o vão, que é 2, dividido por 2, portanto, ou seja, uma resultante de 3, que me vai aparecer naturalmente no alçado XZ a atuar, digamos, no topo. Finalmente, quanto às ações, temos uma força concentrada perpendicular a D, segundo X, e se é segundo X, apenas se vê no alçado XZ e no alçado XY, e, portanto, passo a representar uma força de 1 kN em D, no alçado XZ, e de 1 kN em D, no alçado XY. E, portanto, acabei de representar todas as ações, representei-as todas duas vezes e, portanto, posso ter a certeza que não me esqueci de nenhuma das suas componentes. Seguidamente, vamos então agora representar todas as reações em jogo nesta estrutura. As reações sabemos que são 6, RZA, RYD, RZD, RYE, RZE e RXE, e vou, portanto, agora representar cada uma destas reações nestas 3 vistas e sabendo eu que tenho que representar cada uma delas 2 vezes. Portanto, comecemos pelo RZA. O RZA aparece-me, sendo segundo Z, aparece-me no alçado YZ e no alçado XZ, e, portanto, apareceram-me aqui as suas 2 vezes. Marquei-as a verde, vai ser este o meu código de cores para distinguir as reações das cargas, e, portanto, no que se segue desta apresentação, vou apresentá-las aqui a verde. E, portanto, o RZA está representado e vou ali ticá-lo, e, portanto, tenho a certeza que não me esqueci do RZA. Faço agora o mesmo com o RYD, e, portanto, o RYD aparece-me, por ser segundo Y, no alçado YZ e na planta XY, e, portanto, vou representá-lo 2 vezes e está representada. Passo à reação RZD, que me aparece como é segundo Z, no alçado YZ e no alçado XZ, e, portanto, está representada 2 vezes. Passo à representação do RYE, que me aparece, por ser segundo Y, no alçado YZ e na planta XY, está representada 2 vezes, está eliminada, digamos assim, mais esta variável. Vou representar agora o RZE, que me aparece, obviamente, no NOE da planta do alçado YZ e no alçado XZ, está representada, e finalmente o RXE, que me aparece, obviamente, no alçado XZ e na planta XY e no NOE, respectivamente, e, portanto, ficam representados todas as forças, tendo esta representação a vantagem de que agora eu tenho a certeza que no alçado YZ são todas estas reações e todas estas forças que contribuem para o momento segundo X. Todas as forças todas as ações e reações representadas no alçado XZ vão contribuir para o momento segundo Y, e finalmente todas as forças e reações segundo na planta XY são aquelas que contribuem para a ocorrência de momentos segundo Z. Passando então agora ao tratamento de cada uma destes alçados e vistas, comecemos pela planta XY. A planta XY dá origem aos momentos segundo Z, e então
atendendo a que, e olhando para a planta, o que sabemos é que temos agora disponíveis as três equações correspondentes a este plano, ou seja, as somas das forças segundo x, ao somatório de forças segundo y e ao somatório de momentos segundo z, e, olhando para a figura, rapidamente se conclui que só existe uma força segundo x, uma reação segundo x, e, portanto, só existe uma reação segundo x por equilíbrio de forças segundo x, rapidamente nós a determinamos e, portanto, Rx é mais 1, que é a ação. No nó D temos que tem que ser igual a 0, de onde Rx é igual a menos 1, de onde da minha listagem de reações que eu pus no topo à esquerda, eu vou já assinalar que o RXE está calculado e está determinado. Ainda me faltam, neste instante, calcular as outras 5 reações. Bom, por equilíbrio por equilíbrio de momentos, peço desculpa, desta planta, por exemplo, no nó E, é possível determinar a reação YD. E então, escrevendo a equação, que é menos 2 vezes RYD, menos 1 vezes 2, que é o momento provocado pela força concentrada em D, menos o momento provocado pela carga uniformemente distribuída, que é 4 vezes 2 vezes 1, então isto tem que ser igual a 0, de onde resulta que a reação em YD será menos 5, ou seja, contrária à direção estipulada, definida, e fica calculada, de onde eu assinalo no meu catálogo de reações que o RYE também está calculado. Mas agora, por equilíbrio de forças horizontais, ou melhor dizendo, segundo Y, eu consigo determinar o RYE e, portanto, por equilíbrio de FY, resulta-me que RYE é mais 4 vezes 2, que é a resultante da carga uniformemente distribuída, mais RYD tem que ser igual a 0, de onde a reação segundo YE tem que ser igual a menos 3, ficando determinada. E assinalo também ali na listagem que ela foi determinada. E, portanto, relativamente a este plano, está tudo conhecido, ficando, portanto, eliminado, digamos assim, este tratamento, podendo agora passar para um dos alçados. Passando, portanto, para o alçado YZ, está aqui a representação tudo que eu desconheço, tendo eu passado a representar já como reações conhecidas, as reações determinadas, digamos assim, na parte anterior, que é o RXE, o RYE e o RYD. Assinaladas estas reações que estão calculadas, portanto, agora eu posso proceder aos equilíbrios possíveis de executar nesta estrutura. Repare-se que são desconhecidas neste alçado 3 reações, todas elas colineares, ou seja, todas segundo Z, pelo que já sei que não vou conseguir determiná-las todas neste plano, mas se eu fizer momentos, por exemplo, em relação a E ou em relação a A, eu consigo determinar a reação segundo Z. E, portanto, fazendo um equilíbrio, neste caso eu fiz em relação a A, tenho aqui que o momento provocado por RZD, que é 2 vezes RZD, mais o momento provocado pela reação horizontal em D, que é 4 vezes 5, menos o momento provocado pela carga, pela carga triangular, e aí lembro que a carga triangular tem como resultante metade da área, portanto será a base vezes a altura a dividir por 2, que é 3 vezes 2 sobre 2, vezes a distância do seu centro de gravidade, que neste caso está a 2/3 de 2, a face, digamos assim, ao eixo do A, e, portanto, finalmente temos os momentos provocados pelas duas forças, uma de 8 e outra de 3, que são, digamos assim, que somadas dão 5, segundo a carga de 8, vezes a distância de 2, e, portanto, este momento global tem que ser nulo, de onde resulta que o RZD é igual a menos 3. E fica conhecido, e posso assinalar na minha listagem que já tenho mais esta força, ficando finalmente por determinar o RZE e o RZA, e vamos fazê-lo no outro alçado. Passando agora para o alçado XZ, portanto, e mais uma vez
pondo ou transformando todas as reações desconhecidas pelos valores ou substituindo todas as reações que já são conhecidas, estão aqui representadas, e agora sabemos que nos falta apenas calcular RZE e RZA, e portanto, por equilíbrio de momentos em A, segundo Y, que é o que este alçado me permite obter, eu consigo escrever que, portanto, o momento provocado por RZE, que é menos 2 vezes RZE, somado ao momento provocado quer pela força de 1 kN aplicada em D, que será 1 vezes 4, quer pelo momento provocado pela força, pela reação de 1 que está em E, que também será 1 vezes 2, isto resulta-me que o RZE é igual a 1 kN, ficando calculado, e portanto posso ir ali na minha listagem de reações dizer que também já está determinado RZE, e agora, finalmente, por equilíbrio de forças segundo Z, posso determinar o RZA, fazendo, portanto, o somatório de forças segundo Z, e então temos que RZA mais RZA ZE menos 6, que é aquele 3 mais 3 de carga e de reação em D, resulta então que o RZA é igual a 5 kN e com isto tudo ficam concluído o cálculo das reações, podendo nós, portanto, determinadas as reações, podemos então passar à sua representação na estrutura global, onde eu já representei as ações, as 3 ações, a carga uniformemente distribuída de 4, a carga triangular de 3 e a carga pontual de 1. Temos que, por aquilo que resultou dos cálculos anteriores, temos uma reação em A de 5 kN vertical, positiva, temos uma reação segundo X em E de menos 1, temos uma reação de menos 3 segundo Y no mesmo ponto E segundo Z de 1 positivo, e finalmente em D temos duas reações, uma segundo Y negativo de 5 kN e uma vertical também negativa de 3 kN. São estas as reações que nós obtivemos, e aquilo que eu considero sempre fundamental é que se verifique nesta fase se estes valores estão corretos, ou seja, se a estes valores corresponde uma solução equilibrada. E isso é extremamente simples de efetuar, bastante para o efeito apenas proceder à verificação do equilíbrio das 6 equações de equilíbrio e, portanto, segundo as forças segundo X, o que nós temos é uma força de 1 no nó D e uma reação de 1 no nó E, e, portanto, menos 1 mais 1 igual a 0, e fica garantido o equilíbrio segundo X. Fazendo agora o equilíbrio em Y, o que nós temos é que temos uma carga uniformemente distribuída de 4 kN, segundo Y, em 2 metros, o que dá 8 total de carga. Temos uma reação em E de 3 e uma reação em D de 5, de onde, portanto, 4 vezes 2 menos 3 menos 5 dá 0, e, portanto, fica também garantido a verificação do equilíbrio de forças segundo X. Procedendo agora à verificação das forças segundo Y, temos naturalmente que a reação, no nó E de 1 kN, temos uma reação no nó A de 5 kN e uma reação negativa em D de 3, bem como a ação da carga triangular, que será 3 vezes 2 a dividir por 2, ou seja, também ele de 3 kN. E, portanto, isto resulta também igual a 0, e confirmando-se que, pelo menos no que diz respeito ao somatório de forças, está garantido o equilíbrio, mas isso não me basta, portanto, vamos também fazer o equilíbrio de momentos. Momentos segundo X, eu resolvi fazer num ponto que eu ainda não tinha utilizado, por exemplo, o ponto C. Esse é outro dos aspectos que eu aconselho sempre, é fazer verificação do equilíbrio em pontos que ainda não tínhamos utilizado, e, portanto, fazendo em C, o que nós temos, quais são as forças que contribuem para o momento em C? Bom, é a carga triangular, a reação vertical em D, a reação horizontal em E, a carga uniformemente distribuída na barra EB,
E, portanto, fazendo os momentos que estas ações provocam em C, concluo que, efetuado o cálculo, isto dá igual a zero, onde o momento em C somado todo global é zero e verifica-se o equilíbrio. Faço o mesmo relativamente ao momento no mesmo ponto segundo Y, e quais são as cargas e as reações que contribuem para este momento? Bom, é a reação segundo X em E, é a reação segundo Y em E, e, portanto, eu tenho 1 vezes 2 menos 1 vezes 2 igual a zero, e, como tal, ganho também, fica verificado o equilíbrio de momentos segundo Y. Finalmente, no que diz respeito ao equilíbrio de momentos segundo Z, as forças e as reações que contribuem para esse momento é a força que está aplicada no nó D, é, obviamente, a carga uniformemente distribuída aplicada na barra EB, é a reação segundo Y que está no nó E, e, portanto, resulta que, em termos de momentos, menos 1 vezes 2, mais 4 vezes 2 vezes 1, menos 3 vezes 2 igual a zero, e, portanto, fica também demonstrado que está equilibrado o momento segundo Z. E, portanto, esta verificação é o meu seguro de que todos os cálculos que eu procedi estão corretos e que, efetivamente, as reações que eu obtive são a solução do problema. Portanto, finalizando, neste módulo procedeu-se ao cálculo das reações correspondentes ao exercício 15, tendo-se apresentado um modelo de cálculo, tendo por base os alçados e a planta da estrutura, que possibilita um melhor controle das variáveis em análise. Calculadas as reações, foi dado destaque à importância da verificação da solução através da execução dos equilíbrios globais, garantindo a qualidade da solução obtida. Na parte 2, irá proceder-se à apresentação dos diagramas de corpo livre das barras da estrutura.